Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que é muito importante para o meio literário e eu espero que vocês vejam o vídeo até o final, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui que eu tô fazendo eu considero de grande importância porque ele vai impactar no meio literário de maneira geral. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês estão a par do que está acontecendo no meio da política, mas a gente tem que entender, né, e internalizar isso de que a política ela influencia em todos os meios da sua vida, tá? Então tudo o que você faz na sua vida é um ato político, desde as escolhas que você faz por marcas, desde as escolhas que você faz por o que você vai vestir, o que você vai comer, qualquer escolha que você faça hoje é uma escolha política. Então é por isso que eu vim aqui conversar com vocês, porque eu acho que esse assunto ele é de extrema importância e muito pertinente no meio literário, tá bom? Então se você não tá a par do assunto, hoje no Ministério da Economia a gente tem como ministro o Paulo Guedes, né? E ele tá ali para lançar uma nova reforma tributária, em que existem vários pontos nessa reforma. Eu não vou me estender na reforma em si, mas sim no que é pertinente ao meio literário aqui com vocês, tá bom? Essa reforma que ele está fazendo, né, que ele está propondo e que ainda vai passar por tramitação, ela vai influenciar e impactar diretamente no meio literário por conta da criação de um imposto que é o CBS, tá? Que ele veio para substituir dois outros impostos, que é o PIS e o COFINS, tá bom? Até esse ano, né, de 2020, não existe cobrança, né, de imposto nos livros, periódicos, jornais e durante esse ano também foi conquistado para os livros digitais, tá bom? E por que não é cobrado esse imposto, né? Ele não é cobrado porque a gente vê que para a gente disseminar cultura e conhecimento, ele precisa ter um acesso, ele precisa ter um valor que seja justo para a empresa produzir, óbvio, porque nenhuma empresa ela produz se ela não for ter lucro, e ele precisa ter um valor que seja equivalente para que as pessoas tenham acesso, para que elas decidam e tenham poder de compra para conseguir chegar àquele conhecimento e não só pessoas com privilégios consigam ter acessos, para que exista uma equidade, né? O que a gente vem buscando aí. É complicado porque cada vez mais o livro ele vem sendo um artigo de ostentação, até em muitos casos, onde talvez uma capa ela vale até muito mais do que o conteúdo em si do livro, mas esse é assunto para um outro vídeo. Hoje a gente veio conversar sobre essa tributação. Então, só para contextualizar vocês, né, isso começou há muitos anos atrás, foi em 1946, com um escritor que na época era deputado, Jorge Amado, que ele criou uma emenda em que fossem isentos os impostos, né, dos livros e periódicos e assim por diante. Só que essa emenda ela não abrangia o todo. Em 2004 foi sancionado que não iria se pagar mais nada, né? Então aí que entra o PIS e o COFINS, que também seria do bruto, né, da receita bruta da empresa. E depois disso a gente tem informação, né, por pesquisas que eu fiz, que houve um incremento, depois que os impostos foram retirados, de 33% no aumento das vendas dos livros, né? É claro que a economia estava melhor do que está hoje e tudo é consequência, né? A gente tem que ver a causa e o efeito que tudo causa. E hoje, qual que é a nossa situação? Nós temos editoras
e nós temos livrarias com as pernas bambas. Então o meio literário hoje ele não está bem. A gente vê livrarias como a Saraivas e Livraria Cultura fechando, isso por conta de mau planejamento delas, isso por conta de a Amazon ter entrado no mercado literário e isso ter impactado bastante com entregas rápidas, livros bons e preços bons, e isso também por conta da economia, né? Então, assim, o que eu queria conversar com vocês é o que nós podemos fazer para ajudar um meio que a gente ama tanto. Eu amo muito ler e hoje, na situação que eu tenho de vida, que eu consigo comprar um livro, eu já acho alguns livros extremamente caros. Eu acho um livro de R$40 caro, gente. E eu fico esperando o livro sair por R$20, R$25. Isso porque eu quero continuar contribuindo com o meio literário. Isso porque eu não quero fazer parte da parcela de pessoas que acabam lendo de forma ilícita. E sim, eu não concordo com isso e desculpa virem me falar que mas todo mundo já fez alguma coisa, ou baixou um filme, ou já ouviu alguma música pirateada, né? Eu entendo o seu argumento, mas eu não concordo. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas como Kindle Unlimited, de livros digitais mesmo, em que saem às vezes por R$2, R$3 um livro, e não existe a necessidade de pirataria para a gente ajudar o nosso meio literário. Então, assim, o que eu queria, acho que eu vou resumir o meu raciocínio. Ele tá numa situação bem delicada no meio literário, tá? A gente tem a pirataria, que não ajuda, porque você lê um livro sem contribuir com a empresa, você está prejudicando o autor, o editor, a pessoa que revisa, todas as pessoas que trabalharam no marketing daquela empresa, a sustentar essas pessoas no emprego. Então não é correto se você faz isso. Eu sei que alguns preços de livros estão caros, mas ninguém precisa ler o livro assim que ele é lançado. Eu prefiro esperar muitas vezes, esperar esse livro baixar para poder comprar, do que estar no meio das conversas só porque eu li um livro em PDF e assim por diante. Então, eu não concordo com isso. E eu queria mesmo conversar com vocês sobre esse assunto para que vocês venham aqui ajudar o meio literário, porque hoje é cobrado 0% de imposto e passaria a 12%. Eu não estou falando que não cobrar imposto não é uma coisa legal, eu só acho que a forma com que isso está acontecendo vai impactar e muito na disseminação de conhecimento para as pessoas, que é o objetivo da não tributação para os livros, periódicos e jornais. Então eu vou ler aqui para vocês uma fala do nosso ministro, que foi questionado pelo Marcelo Freixo a respeito, e ele disse o seguinte, abre aspas: nós temos de auxiliar justamente os mais pobres, os mais frágeis. Então, vamos dar o livro de graça para os mais pobres e não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Eu também, quando compro meu livro, preciso pagar meu imposto. Uma coisa é você focalizar a ajuda, outra é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar gente que pode pagar. Aqui ele levanta um ponto que é o poder de compra das pessoas, né? E que ele tá falando que ele tem condição de comprar e que ele quer pagar o imposto. Só que ele não entende que milhões de pessoas não têm condições de comprar, às vezes nem o que vestir, o que comer, o que viver, e aí lendo mais um livro, né, que hoje tá com o imposto zerado,
dirá quando subir com o imposto. E eu tô trazendo essa reflexão aqui porque ele fala que ele vai dar livros às pessoas, né? Eu acho que por conta dessa pandemia, a gente tá meio desfocalizando algumas coisas, mas a economia ela já vinha caindo, tá, gente? A gente tá tendo algumas propostas aí para melhorar, mas isso só mostra que um governo que no atual momento não quer liberar R$600 para as pessoas necessitadas, que muitas vezes estão passando uma necessidade tremenda, de fome mesmo, gente, de subsistência. Se eles não querem dar R$600 para essas pessoas que a vida inteira pagaram os seus impostos, que dirá livros que vão munir essas pessoas para que elas tenham conhecimento, para que elas tenham a capacidade de mudar a vida delas. Então, assim, eu deixo essa reflexão para vocês porque é muito importante no meio do Booktuber, no meio do YouTube, no meio do Instagram e em todas as redes sociais que a gente participa, a gente se posicionar. E eu quis trazer isso para que ficasse claro que eu sou contra e que eu acho que isso aí vai ser um empecilho para mim, que tenho condição de comprar, mas que é um empecilho ainda maior para as pessoas que não conseguem chegar até o acesso à informação, tá bom? Então a gente precisa ter um pouco de empatia, parar um pouquinho de olhar para o próprio umbigo, e se a gente tem da informação, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos discutir e vamos arrumar maneiras de ajudar a população, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo, como eu disse, todos os links para vocês terem um acesso, para vocês lerem a informação da fonte e para vocês terem um entendimento. E vamos ajudar, né, da maneira que a gente consegue e sempre batalhando para ter um país que a gente quer. E um país que eu quero é um país onde a gente busca a equidade para as pessoas e não que a gente priorize e elitize cada vez mais a informação. Tá bom? Deixo para vocês refletirem novamente. Um país que não consegue nem distribuir a educação básica via acesso remoto durante essa pandemia, um governo que não consegue distribuir uma informação clara sobre a saúde, em que os ministérios estão saindo, né, os ministros estão saindo e tem que ficar um militar no lugar. Um país onde que o ministro da economia acha que todos devem pagar o imposto, porque, né, é o imposto que leva o dinheiro ao governo, um dinheiro que não está chegando às pessoas que precisam se alimentar e comer todos os dias. Então, reflitam sobre isso, reflitam sobre as mudanças que estão acontecendo, olhem à volta e sejam críticos. Eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Vou deixar aqui minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo se for pertinente para vocês. Eu agradeço por vocês assistirem até aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.